Olá, mestrandos e mestrandas! Estou aqui novamente produzindo um vídeo aqui para vocês, para a gente dialogar um pouquinho. Bom, nós estamos iniciando a nossa sexta quinzena de temas de reforma da educação, quando a gente irá trabalhar sobre educação infantil e ensino médio. E aí, por que trabalhar especialmente numa quinzena essas duas etapas de escolarização e não ter uma etapa exclusiva para o ensino fundamental? Isso se entende, primeiro, porque nós entendemos que essas duas etapas passaram por processos de reforma bem específicos. E segundo, porque a gente entende que o ensino fundamental, como foi foco das políticas educacionais tanto da década de 90 quanto do início dos anos 2000, sobretudo porque havia um pacto nele pela universalização dessa etapa, de alguma maneira as políticas que nós fomos tocando, as reformas que nós fomos mencionando nas quinzenas anteriores, elas traziam muitos elementos do ensino fundamental. E aí, por isso, a gente pensou em destacar um pouquinho sobre educação infantil e ensino médio. E aí, para termos de organização, nós trabalharemos na primeira semana da quinzena, especialmente sobre educação infantil, e na segunda semana sobre o ensino médio. Bom, mas eu também gostaria de retomar um pouquinho sobre o vídeo que vocês puderam assistir na quarta quinzena, no qual eu vinha trabalhando a respeito do direito à educação nas constituições federais, enfim, como que se deu o debate sobre esse tema nas constituintes. E aí eu lembro de ter trazido para vocês um questionamento, se vocês haviam se atentado à razão pelo qual eu vinha trazendo a discussão a respeito do ensino religioso nas constituintes e como isso apareceu no texto constitucional. E aí eu dizia que era importante a gente se atentar sobre isso, porque nós vivemos num estado laico, numa escola que se quer republicana, e aí por que trazer uma discussão de ensino religioso que pode ser dado tanto nas famílias ou quanto nas instituições religiosas para as crianças nas escolas públicas e até mesmo privadas, quando não confessionais, evidentemente. Mas, e aí o que a gente vê dias atrás, A gente vê, então, a aprovação do ensino religioso como disciplina obrigatória nas escolas públicas. Bom, além disso, eu lembro também de ter deixado uma pesquisa para vocês, que foi quando eu estava mencionando que em 2009 nós tivemos uma emenda constitucional, a número 59, que amplia a etapa de escolarização obrigatória, ou seja, amplia a etapa de direito público subjetivo relacionado à educação. Até esse momento era apenas o ensino fundamental, mas em 2009 ela se expande. E aí quem teve a oportunidade de pesquisar viu que foi uma expansão tanto para a educação infantil quanto para o ensino médio. E aí, falando especificamente a respeito da educação infantil, é importante a gente mencionar o seguinte: a educação infantil ela esteve no histórico da sua discussão muito ligada a uma questão da assistência social, porque ela começa a ser pensada, a ser discutida no momento que a mulher, ainda lá na década de 60, 70, ela começa a se inserir no mercado de trabalho e se encontra numa situação de não ter com quem deixar os seus filhos. Inclusive, muitas fábricas, muitas indústrias criaram até mesmo uma espécie de escola ou de creches nesses espaços para que as mães pudessem deixar os seus filhos e aí fossem trabalhar e ao final do turno de trabalho levassem os seus filhos para casa. E aí, em função disso, veio muito vinculado essa questão da assistência, até porque se a gente está pensando que eram mães que precisavam trabalhar, ela tinha uma classe específica, E aí quem demanda de uma assistência social é uma classe média mais baixa. Então veio muito essa vinculação. Até que em 1988, com a proclamação da nossa atual Constituição Federal, a educação infantil deixa então de ser da assistência social para se configurar em definitivo como educação. E isso foi coroado definitivamente com a nossa LDB de 1996, quando inclusive a LDB define a educação infantil como a nossa primeira etapa da educação básica. E aí ela ainda faz uma diferença, Nós temos a primeira etapa da educação básica e ela possui dois momentos. O primeiro momento é o momento das creches,
compreende as crianças de 0 a 3 anos, e o segundo momento é o momento da pré-escola, que no momento de aprovação da LDB era das crianças de 4 a 6 anos. Mas quando houve ampliação do ensino fundamental para 9 anos e o ingresso no ensino fundamental a partir dos 6, a pré-escola então compreende agora 4 e 5 anos. E aí uma outra questão que a LDB traz para a gente, que é muito importante no que compete à educação infantil, é a necessidade também de que os profissionais que fossem atuar nessa etapa de escolarização específica tivessem ensino superior em pedagogia, né, ou em normal superior, o que antes era admitido apenas a formação em ensino médio com o curso de magistério. Então, essa já foi uma modificação aí, né? A gente sai do campo da assistência, vem para o campo educacional, exige uma formação específica do professor, né? E ainda divide em etapas. Mas a gente entende também que a educação infantil ela entrou de vez, assim, para a etapa de escolarização, com a publicação, então, dos referenciais curriculares nacionais para a educação infantil. Porque a gente começa a pensar, inclusive, um currículo, né? E aí vem toda aquela discussão que a educação infantil ela tem que ter a dimensão do cuidado, do educar, e como que isso vai ser dado, né, dentro dessas instituições educacionais que vão receber crianças tão pequenas, com crianças com tantas necessidades, que não pode estar em um número grande dentro de sala de aulas, que não pode ficar a cargo de apenas um profissional. Então, assim, você começa a pensar elementos que são inerentes já, né, das outras etapas de educação, como o ensino fundamental, o ensino médio, que é a questão do currículo, dos objetivos que possui com aquela etapa de escolarização. Bom, outro momento que a gente entende que compõe essa agenda de reforma da educação infantil é quando a gente sai, né, do Fundef. Vocês estão estudando financiamento na outra disciplina, e aí vocês, né, já devem ter visto que a gente desloca, depois de 10 anos de Fundef, a gente tem então a aprovação do Fundeb, vinculando o orçamento também para a educação infantil e o ensino médio, ou seja, deixa de vincular o orçamento só para o ensino fundamental e começa a agregar toda a educação básica, né? E aí foi muito importante, porque assim, enquanto a educação infantil ela vinha, né, nesse crescente, mais e mais crianças entrando para essa etapa de escolarização, há uma necessidade sim de investir recursos. E a educação infantil é uma etapa mais cara que a gente possui, até pelas especificidades que eu mencionei aqui agora, né? Eu não posso colocar 20 crianças numa sala de aula, são no máximo 10. E quando são crianças ainda menores, eu preciso de um berçário, eu preciso de um fraldário, enfim, são outras coisas que demandam uma vinculação orçamentária específica para isso. E aí, como eu já mencionei, em 2009 ela torna uma etapa de escolarização obrigatória, mas não toda a educação infantil, apenas o seu segundo momento, que é o momento da pré-escola, ou seja, 4 e 5 anos também se tornou obrigatório, também se tornou um direito público subjetivo, podendo, tal como aquela definição que eu trouxe no vídeo anterior, ser exigido judicialmente quando o seu acesso estiver negado pelas redes de ensino, né, e negado aos pais e consequentemente aos seus filhos. Além disso, houve uma preocupação muito grande pela formação dos seus profissionais, tanto que assim, por exemplo, ao programa Pró-Infantil, que é um programa específico de formação continuada, orientada para a formação de professores que atuam na educação infantil, já visando também assim, a adequação do que se espera com essa criança. A gente quer que essa criança saia da educação infantil já alfabetizada, ou a gente quer apenas desenvolver habilidades, noções motoras, ou a gente quer que ela brinque, enfim. Essa formação estava muito vinculada então à Política Nacional de Educação Infantil e suas diretrizes. E por fim, que eu gostaria de mencionar também dentro de uma agenda específica da educação infantil, que é o programa Pró-Infância. O Pró-Infância ele surge nos últimos governos como uma política de equipar e construir escolas de educação infantil, dado que assim no Brasil há uma demanda gigantesca por vagas,
né, sobretudo em vagas de 0 a 3 anos, e sendo, né, a educação infantil de responsabilidade prioritária dos municípios, nós identificamos que os municípios eles estavam passando por diversos constrangimentos financeiros para poder garantir essas vagas, né? Acho que vale até a pena vocês verificarem isso no município de vocês. Aqui em Juiz de Fora eu tenho notícias que, assim, por vários anos essa demanda chegou a ser mais de 2.000 vagas. Hoje ela está em torno de 1.300. Então, há uma demanda muito grande. E aí o governo federal, pensando dentro daquela lógica do regime de colaboração e do pacto federativo, ele atua contribuindo, então, técnica e financeiramente na construção dessas escolas de educação infantil. Bom, o texto da Ana Beatriz Cerizara, ela detalha isso. Eu acho que ela fala muito disso, né, que a educação infantil passou pelo seu próprio processo de reforma educacional. Ela menciona algumas dessas políticas, embora ela destaque mais a discussão dos RECNEs, né, que é os referenciais curriculares, e as próprias diretrizes curriculares nacionais de educação infantil. Mas é uma etapa muito interessante de ser estudada, de ser pensada, que tem ganhado espaço, tem ganhado agenda de pesquisas, agenda de políticas públicas, enfim, que eu acho que vale a pena vocês pesquisarem como é que anda a situação no município de vocês, né, como é que tudo está sendo organizado, gerenciado. Bom, era esse o meu pequeno recado. Qualquer dúvida, contem com a gente aí nos fóruns de discussão, nos fóruns de dúvida, podem mandar mensagem privada também. E daqui eu me despeço e até o próximo vídeo.